Vamos então agora começar a conversar finalmente sobre a primeira lei da termodinâmica. No tópico passado, nós já batemos um pouquinho sobre o conceito de energia interna e agora a gente vai começar a falar das leis da termodinâmica, tá? São duas leis bem simples. Essa daqui que a gente vai tratar é a primeira lei, tá? Então agora eu tenho uma diferença, tá? Eu tenho aqui um recipiente que está contido um gás e nesse caso aqui eu tenho um êmbolo. Ives, que danado, que molesta é um êmbolo. Um êmbolo é igual aquele de seringa, é um negócio que consegue subir e descer, tá? É algo que sobe e desce. E eu coloquei um pezinho aqui em cima para a gente ver esse efeito acontecendo. O primeiro efeito que a gente vai analisar é o seguinte, tá? Vamos dizer que aqui eu coloco uma chamazinha e ao colocar essa chama, eu dou na forma de calor uma certa quantidade de mais 100 Joule, tá? E aí uma parte dessa energia vai ser utilizada para movimentar esse êmbolo para cima, tá? Então esse êmbolo aqui, ele vai subir. Esse êmbolo subindo é gerado um certo esforço. Esse esforço na física a gente representa por uma grandeza chamada de trabalho, tá? Mas vamos dizer que este trabalho, ele foi de 20 joules. Então, olha o detalhe, o que é que a gente sabe? Que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Se eu aplico 100, ou seja, se eu aqueço o gás, e dou 100 e ele usa 20, onde é que está o resto, os 80? Bom, os outros 80 ficaram armazenados aqui, no próprio gás. E aí, esse armazenamento no próprio gás faz com que o quê? Que ele ganhe uma certa energia. Ives, me dê um exemplo bem comum disso. Todo carro, você pode andar nele, depois que assim que você terminar de andar nele, se você botar a mão em cima do capô, ele está o quê? Quente, né? Essa energia interna aqui, que a gente representa como sendo esse 80, que a gente chama de ΔU, ele representa justamente esse fato de estar quente ou de não estar, tá? Então, o que é que a gente nota nessa situação? E quando eu dou calor para o meu sistema termodinâmico, é assim que a gente chama, ele aquece. Aquecendo, uma parte é convertida em trabalho, ou seja, em movimento, e a outra parte é armazenada no próprio gás, fazendo com que ele eleve a temperatura e o capô, consequentemente, fique quente. Então, de modo geral, a gente pode dizer que esse ΔU, ou seja, a energia que fica no gás, é igual à energia que entra menos a energia que sai. E aí a gente chega na famosa primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos trabalho, tá? Então, a energia que entra, a energia que fica no gás é igual à energia que entra menos a energia que sai. E aí a gente tem algumas informações que são muito importantes e que vão te ajudar nesse processo aqui, tá? O que a gente debateu na aula passada sobre a energia interna? A gente sabe que quando a gente tiver uma energia interna positiva, significa dizer que a minha temperatura, ela aumentou, tá? Então, a gente tem um famoso aquecimento, beleza? Já quando a gente tem uma energia interna negativa, a nossa temperatura, ela diminuiu. Então, repara nesse detalhe. A energia interna é sempre proporcional à nossa temperatura. Foi a primeira informação que a gente deu aqui para vocês, tá? Bom, Ives, se o meu calor for positivo, como foi esse caso, entrando, quer dizer então que o nosso sistema, ele recebe calor. Ou seja, ele recebe energia. Eu gosto de pensar como sendo um saldo, positivo ou negativo, tá? Então, quando eu tenho um saldo positivo, eu recebo calor. Já quando esse saldo é negativo, significa dizer que a gente libera calor, tá? Então, uma quantidade de calor positiva quer dizer que a gente recebe, uma quantidade de calor negativa quer dizer que a gente libera, tá? E quando a gente tem a situação da temperatura, quanto maior a energia interna positiva aumenta a temperatura, energia interna negativa diminui a temperatura. Ives, e o trabalho? Se esse trabalho ele for positivo, como foi o nosso caso, foi o gás que empurrou. Então a gente diz que é realizado pelo gás, tá? Pelo gás.
Então, o que é um trabalho realizado pelo gás? É o gás que empurra, tá? E se o trabalho for negativo, aí quer dizer que eu estou empurrando aqui ele. Então, o trabalho não é feito por ele, mas é realizado sobre ele, tá? Então, realizado sobre o gás. Tá? Então, quando a gente tem um trabalho positivo, a gente tem um trabalho realizado pelo gás, um trabalho negativo realizado sobre o gás, tá? Então, jogado para cima e jogado para baixo. Então, a gente pensa em trabalho como sendo esforço, como uma tentativa de gerar uma força e, consequentemente, um deslocamento. Para isso, para a gente fixar essa ideia, a gente sabe que trabalho ele é dado como sendo uma força vezes o deslocamento, tá? Porque ele é uma força, né? A gente vai aplicar uma força aqui para esse negócio subir e esse negócio aqui vai me gerar um certo deslocamento, tá? Só qual é o outro detalhe? A gente sabe que existe um conceito chamado pressão. A pressão é a força aplicada sobre a área. Portanto, se eu pegar essa área que está dividindo e passar multiplicando, eu tenho que pressão vezes área é igual a força. E aí esse dado aqui para a gente, ele é extremamente importante. Por quê? Porque eu posso aplicar esse dado aqui. Então a gente vai ter aqui uma variação, né? Ou seja, eu tenho uma distância inicial aqui e vou ter uma distância final, portanto eu tenho uma variação de distância aqui nessa situação. Então eu vou chamar aqui de variação de distância, ΔD, poderia chamar também de ΔS, sem problema nenhum, tá? E a força eu vou substituir como sendo pressão vezes área. Então, trabalho é igual a pressão vezes área, tá? Que é igual a variação de distância. Em outras palavras, se você se notar, essa área é essa área aqui, ó. Tá? Então, aqui está a área. Se você notar, matematicamente, isso aqui é um cilindro, tá? Então, isso aqui é a área da base. E isso aqui é a variação de altura. Então, quando a gente tem área vezes a altura, a gente tem uma grandeza chamada volume. Então, o volume é dado como sendo a área vezes a altura. Opa, Ives, então o meu trabalho é igual a pressão vezes, nesse caso aqui, variação de volume. Então, a pressão é dada com trabalho é dada como sendo pressão vezes variação de volume. Em outras palavras, se eu pegar um gráfico aqui, ó, por exemplo assim, você nota que a pressão é constante, então esse gráfico aqui é um gráfico de transformação isobárica, né, de pressão constante. E aí a gente nota que se eu pegar essa área aqui, ó, abaixo do gráfico, essa área aqui, ela é numericamente igual ao trabalho. Tá? Então, pega o valor de pressão aqui que corresponde à altura, ó, porque vai ser a altura vezes base. Em outras palavras, aqui a gente tem, ó, nesse pedacinho aqui que eu vou fazer em roxo, a gente tem a variação de volume, porque aqui nesse ponto é o volume final e aqui nesse ponto é o volume inicial. E aqui eu tenho a pressão. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a pressão. E se esse gráfico, então quando eu pego aqui eu tenho base como sendo ΔV e a altura como sendo P. E a área desse gráfico aqui nada mais é do que base vezes altura. Em outras palavras, ΔV vezes P. ΔV vezes P me dá trabalho. Qual é o detalhe em relação a isso? Isso aqui é na transformação isobárica. E se eu tiver um outro tipo de transformação, em que esse gráfico seja assim, pressão em função do volume, tá? Pressão em função do volume. E esse gráfico ele for aqui assim, ó. Vou fazer com a mesma cor. Esse gráfico for aqui assim. Como é que eu calculo o trabalho desse cara? Mesma coisa. Basta eu pegar aqui. Ah, Ives, mas agora aqui essa área vai ser o quê? Essa área vai ser um trapézio. Basta você pegar a área embaixo aqui. E aí você vai ter justamente o seu trabalho, tá? E se for um gráfico curvilíneo, sei lá,
Aí, a nível de ensino médio não tem como a gente fazer, mas a nível de ensino superior a gente utiliza uma relação chamada integral, tá? Para poder calcular essa área aí. Bom, mas enfim, o que é a primeira lei da termodinâmica? Primeira lei da termodinâmica é uma situação onde a energia que fica contida no gás, retida no gás, que tem a ver com temperatura, é igual à energia que entra, que é o calor, menos a energia que sai, que é o trabalho. E aí eu vou acrescentar um tipo de transformação muito interessante, que eu não falei lá no conteúdo de gás, a gente falou de isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Eu vou falar agora de um tipo de relação chamado de adiabática. Ives, onde é que acontece essa relação adiabática? Bom, essa relação adiabática é um tipo de relação em que acontece tão rápido, mas tão rápido, que não dá tempo a acontecer essa troca de calor. Tá? Não dá tempo a acontecer essa troca de calor. Exemplo, enchendo o pneu de uma bicicleta com aquelas bombazinhas. Eu estou mexendo na bomba tão rápido, tão rápido, tão rápido, que não dá tempo trocar calor. Então significa dizer que esse Q é negativo, esse Q é nulo, né? Por que o Q é nulo? Porque não dá tempo da transformação adiabática trocar calor. Então meu ΔU fica sendo igual a menos o trabalho. Repara só. Então a transformação adiabática, o Q é igual a zero, tá? Essa é a primeira informação. Caramba, e se a transformação adiabática é igual a zero, o que é que acontece? Bom, significa dizer que esse volume vai variar. E aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer uma expansão, ou seja, o volume aumentar, ou pode acontecer uma compressão. Vamos pensar no primeiro caso, que é o seguinte. Ives, se o meu trabalho é realizado pelo gás, acontece o quê? Ele aumenta e, consequentemente, rola o quê? Uma expansão. Então, é uma expansão adiabática. Ei, só que essa expansão sendo positiva, positivo com negativo me dá o quê? Me dá negativo. Então, negativo vai me dar um ΔU negativo. Me dando um ΔU negativo, eu tenho uma diminuição de temperatura. Então, toda vez que você tiver uma expansão, tá, adiabática, eu vou ter, consequentemente, um resfriamento. Como assim? Vou tentar botar aqui matematicamente do ladinho, tá? Para você visualizar. Repara só, ΔU é igual a menos o trabalho, tá? Esse trabalho aqui foi realizado pelo gás, ou seja, expansão. Sendo uma expansão, a gente sabe que esse trabalho ele é positivo. Positivo com negativo me dá negativo, então o ΔU é negativo. ΔU sendo negativo significa dizer que a temperatura diminui. Então a expansão adiabática me gera um resfriamento. A gente vai fazer um experimento bem facinho agora para você comprovar. Pegue sua mão comigo, tá? Você vai fazer um biquinho. Fazendo o biquinho, você vai assoprar. Sentiu o quê? Sentiu frio, não foi? Por que não acontece troca de calor? Porque o ar vem do pulmão da gente, não dá tempo de trocar de calor, eu estou assoprando. Quando eu assopro, eu estou expandindo o gás, porque ele está saindo de dentro dos meus pulmões e expandindo para o ambiente. E expandindo esse gás, eu estou fazendo um trabalho positivo, trabalho realizado pelo gás. Positivo com negativo me dá negativo, me dando aqui uma situação de energia interna negativa, eu tenho um resfriamento. Então, olha o detalhe. Então, nesse caso aí, eu tenho um resfriamento. Ives, como é que eu posso pensar que eu tenho um resfriamento toda vez que eu tiver uma expansão? Você pode pensar assim. Se não está entrando calor, significa dizer que a única energia que eu tenho é essa energia interna. Então, para eu poder empurrar esse negócio, essa energia interna vai ter que dar energia para o trabalho. Em outras palavras, o gás vai fazer um esforço para poder empurrar isso aqui. Como o gás vai fazer um esforço para empurrar isso aqui, ele perde energia. Se ele perde energia, ele fica o quê? ΔU negativo, então ele resfria. Ives, e se for o contrário, se eu começar a comprimir o gás? Se eu comprimir o gás, eu estou dando energia para o gás. Se eu dou energia para o gás, a energia interna fica positiva e ele aquece. Então, a última observação que a gente tem que fazer. Se for expansão adiabática, resfriamento. Se for compressão adiabática, aquecimento. Então, esse é o ponto extremamente importante. Você precisa saber sobre a primeira lei da termodinâmica.
E na nossa próxima aula, a gente chega na segunda lei da termodinâmica. Te vejo no próximo tópico.